Boa noite, Bianca. Oi, boa noite. Tudo Já tô bem? te passando. Tudo jóia? Sim, tudo bem. Então tá bom. E você tá bem? Sim, tudo bem. Já tomou vacina? Ainda não. Mas tá perto, tá perto. É, trazer um pouco mais de alívio, né? Sim. O Fernando está se conectando. Boa noite. Oi, Simone, boa noite. Mãezoquinha, tô te vendo. Boa noite, Marcelo. Oi, Marília, boa noite. Tudo bem? Tudo e você? Carol, boa noite. Olha, Marcelo, eu queria agradecer, porque se não fosse online, eu nunca teria tanta informação esse ano sobre espiritualidade. Excelente. É isso aí. A gente tem que divulgar, disseminar o quanto pode, né? Para ver se muitas pessoas estão andando adormecidas por aí e possam acordar, né? Sem dúvida. E, assim, é muito interessante que quando acaba a aula, eu já começo a repassar as informações. A melhor forma de fixar isso é realmente com leitura, né? É ficar no ritmo, né? É pegar um livro e aí você começa a enganchar uma coisa na outra, você vai vendo que tudo vai fazendo sentido, né? Existe muita É, eu, lógica. eu fico impressionada com o seu conhecimento. E, para falar a verdade, eu sou muito preguiçosa para ler. Eu vou te dizer, o conhecimento que eu tenho, a base é a leitura, né? Não, é que eu dei aula há muitos anos também, né? Então, eu estou envolvido com essa parte de espiritualidade há 35 anos, mais ou menos, né? É bastante tempo. Então, já deu para acumular uma boa bagagem, né? Mas é isso aí, importante a gente continuar o ciclo e disseminando o quanto puder. Sim, eu até estava comentando sobre esse povo que fica escolhendo vacina. Eu falei, não adianta escolher vacina, né? Porque o seu destino está com você. Exatamente. Depois, mais para frente, a hora que vocês estiverem com as coisas mais consolidadas, tem uma obra que é extraordinária,
E ela basicamente consolida tudo que a gente aprendeu em termos de espiritualidade, chama Ícaro Redimido. É uma obra de fôlego, são mais de 400 páginas, mas conta a vida de Alberto Santos Dumont, do lado de lá. O que aconteceu com ele? É impressionante a quantidade de informação que tem esse livro e a qualidade, a profundidade dos diálogos, impressionante. E faz a gente entender um monte de coisas, né? Tem um monte de questões envolvidas ali, associadas, né? Nesse momento, eu estou fazendo um estudo com outro grupo sobre esse livro. Nós já estamos no penúltimo capítulo, já faz mais de um ano. Muito bom, recomendo, vale a pena. Já está anotado. Ficou sem som. Eu estou sem som? Não, agora voltou. Bom, vamos começar? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Não? Não. Ainda não. Agora sim, né? Agora sim. Sim. Tá. Oi, Paulo. Boa noite, Marcelo. Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, beleza, vamos lá. A gente está falando da separação da alma do corpo, né? Vamos terminar esse capítulo hoje e já começar o 4. E essa pergunta 161, acho que tem uma antes que a gente precisa falar. Deixa eu ver aqui. Não sei por que às vezes o mouse não funciona. Isso aqui a gente já viu. Aqui. Questão 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? O que vocês acham? A lógica, tudo no universo funciona à base de sintonia. Se nós conhecemos e estamos sintonizados com pessoas que são amigas, que amamos, com familiares, a tendência natural é que estejamos próximos e juntos. Essa é a tendência. É claro que há várias circunstâncias que influenciam nisso, mas a grande tendência é que, por uma questão de sintonia, por uma questão de sentimentos, que você esteja próximo deles no momento que desencarna. E isso não deixa de ser um grande alento para nós, né? Porque você reencontrar pessoas queridas num momento que aparentemente é difícil, porque nós estamos saindo, né, de uma dimensão indo para outra, para recomeçar uma nova história. Então, você reencontrar entes queridos é um alento.
E é bem típico de Deus, né? Porque Deus tenta facilitar a nossa vida e proporcionar os melhores recursos para que a gente se sinta bem. Então, olhando por essa ótica, a resposta a isso é que sim, os espíritos se encontram. Aqui a palavra imediatamente, talvez não seja imediatamente, em alguns casos é. Né? Como nós temos diversas notícias de pessoas que acordaram, já despertaram no colo de pai, de mãe, de avô, de marido, de filho, enfim, por aí vai. Às vezes não é imediatamente porque a pessoa passa por um processo de sono, de recomposição de forças, de readaptação à vida espiritual. Mas quando ela desperta, nem que seja 5 dias depois, 10 dias depois, ela vai encontrar com entes queridos. Então, isso é um alento, é uma alegria. A gente saber que a vida continua, que estamos em outra dimensão, mas que os contatos vão permanecer e eu vou ter o prazer, né, de reencontrar essas almas queridas. E os espíritos responderam que sim, né, conforme a feição que eles votavam e que eles consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam ainda a se desligar das faixas da matéria. Né, dependendo do tipo de trabalho que eles estão executando lá em cima, eles até podem ajudar no processo de desencarne, como foi o caso, né, que eu já comentei do irmão Jacó, que foi recebido pela sua filha no mundo espiritual. E é ela quem ajudou a desconectar, né, o perispírito do corpo físico. Então, isso pode acontecer também, dependendo das circunstâncias. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Então, a primeira sensação interessante é que você está vendo o espírito, mas, na verdade, é como se você estivesse falando com um encarnado. É igualzinho, não muda nada. Porque a gente sempre vai imaginar que a matéria é diferente, você vai enxergar mais leve, mais sutil, translúcido. Não, é como se tivesse carne e osso, como a gente vê aqui. Mesma coisa. E outra coisa, eventualmente nós vamos encontrar com amigos e conhecidos de outras vidas, que nós podemos não lembrar imediatamente. Mas como tudo está registrado no nosso cérebro, a hora que a gente encontra e identifica aquela pessoa, você começa a perceber, nossa, mas é uma pessoa que não me parece estranha, eu já conheci, parece que eu já vi. E aí, com o tempo, você vai puxando pela memória e acaba reconhecendo que realmente é um ser de outras vidas, que você acaba reencontrando também. Então, tem tudo isso que pode acontecer lá no mundo espiritual, na hora que a gente sai da Terra e volta, né, para a nossa pátria. Aí a pergunta 61 pergunta o caso de morte violenta, né? Que é quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente. E aí a gente imaginar, né, como eu expliquei, né? Quando nós renascemos como se fosse um tanque de combustível, né, que é o nosso fluido, a nossa energia vital. Você vem com essa carga de energia. Então, essa carga de energia vai te dar uma duração da mesma forma como um tanque, até uma autonomia. Um tanque permite rodar, sei lá, 400 quilômetros, 500 quilômetros, dependendo do carro, do consumo, etc. A energia vital que nós temos, da mesma forma. Ela tem um consumo, ela tem um tempo adequado de acordo com o uso que nós fazemos dela. Então, o bom uso prolonga a nossa vida, o mau uso diminui o nosso tempo de permanência na Terra. Então, quando você tem um desencarne violento, quer dizer, não era para você desencarnar naquele momento, eventualmente, foi um acidente, então, como não era o momento, seu tanque ainda pode estar na metade, pode estar até cheio. E aí você fica com aquela quantidade de energia ali que precisa, de alguma forma, ser reutilizada, reprocessada,
nós já conversamos sobre isso também, porque senão tem a questão, quando não estamos em boa sintonia ou não estamos equilibrados, espíritos ditos vampiros, né, entre aspas, podem vir se aproveitar dessa quantidade de energia que está conosco. Mas isso é só quando realmente nós estamos muito perturbados e desequilibrados. Normalmente não é. Normalmente existem os obiatras, que são aqueles espíritos que nos ajudam, que vêm auxiliar no desencarne e que vão tomar-nos pelo braço, nos colocar em macas, como se a gente estivesse no hospital, vamos ser conduzidos, vamos dormir por um período, uma sonoterapia, para acordar depois com outra energia, né, para a nova vida espiritual. Então, geralmente, assim é. Quer dizer, você tem o rompimento naquele momento, né, por causa do trauma, da violência, né, do acidente, e você separa imediatamente do corpo. E muitas vezes podem até nem se dar conta disso, achar que nem desencarnou. Porque não estava preparado, não tinha noção de que isso ia acontecer, e chega lá no mundo espiritual e até sem saber. E às vezes até é capaz de acompanhar e se assustar com o corpo que está estirado ali, e você está vendo, e aí que você vai se dar conta de que já não está mais no mundo dos vivos, né? Isso pode acontecer. Muito bem. Dúvidas até aqui? E aí tem no Livro dos Espíritos um item chamado perturbação espiritual, que quando falamos aqui perturbação, não estamos falando no sentido ruim, né? É um espírito que vem perturbar, não é isso. É porque quando a gente desencarna, você passa por um processo de transição, né? Então, esse processo de transição, ele gera uma certa perturbação, porque você não está acostumado àquele evento. Aquilo não é trivial. Você viveu lá 70, 80 anos na Terra e, de repente, você muda para outra dimensão, isso não é uma coisa trivial. Então, ele gera um período de transição. Isso é chamado de perturbação espiritual. Então, eles perguntam na questão 63, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E sempre a questão imediatamente não é exatamente assim, né? Por isso que ele responde que imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo num estado de perturbação espiritual, que é esta transição, que pode ser muito rápida, pode levar algumas horas, às vezes alguns dias, dependendo da situação e de como nós desencarnamos. Mas existe esse período de transição, é normal para todos nós. E ainda pergunto, 64, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? É como falamos, né? Não é igual, aliás, não existem, né, dois desencarnes iguais, da mesma forma como não existem dois reencarnes iguais. Por quê? Porque depende da elevação de cada um. Depende do quanto espiritualizado nós já estamos. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal... Aqui a resposta foi interrompida, mas, enfim, a questão é que realmente os tempos e a forma como você chega lá do outro lado varia de cada um, né? Cada um tem um tipo de reação e um desencarne diferente. Essa é a grande questão. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação espiritual? E é claro que faz, né? Porque se nós temos noção hoje de que a nossa essência, de que nós somos espírito, e que estamos temporariamente num corpo físico, isso já faz toda a diferença. Porque nós sabemos que, ao desencarnarmos, quer dizer, esse corpo vai ficar aqui e nós vamos para uma outra dimensão. Então, é natural que a gente vai enfrentar por visões diferenciadas, situações diferentes, pessoas diferentes, tudo vai ser diferente.
E hoje a gente vai adquirindo esse conhecimento justamente para ter essa noção e saber que nós vamos passar por esse processo. Então, eu sabendo que eu vou passar por esse processo, tudo fica mais fácil. E não ocorre, como a gente vê também muitos casos na literatura espiritualista, em que espíritos já desencarnaram há décadas. E, às vezes, eles não sabem disso. E precisa haver uma mesa de sessão mediúnica para ser alertado pelo orientador de que ele já desencarnou. Tamanha é a diferença, o desequilíbrio, a perturbação, o materialismo daquela pessoa que não é capaz de enxergar a realidade dos fatos. Aí ela fica vivendo um mundo de ilusão. E muitas vezes vive na própria casa em que morava. Acha que está vivendo e convivendo. Naquele filme do Bruce Willis, lá, O Sexto Sentido, é mais ou menos isso, né? Ele estava desencarnado e ele achava que não estava. Ele estava vivendo ali, né? E aí, só no final, na questão da aliança lá, que a gente descobre isso. Então, ele continuava lá, vivendo, achava que estava brigado com a esposa, foi jantar com a esposa não falava com ele. Há casos assim? Há. Isso pode acontecer. E esse espírito, apesar de não querer, ele acaba atrapalhando os encarnados. Porque a energia dele é perturbada, ele não sabe o que está acontecendo, e ele começa a ficar triste e zangado com os familiares, porque os familiares não dão atenção para ele. Aí começa a ficar triste. Poxa, mas eu fiz uma coisa tão errada assim, ninguém olha para mim, ninguém fala comigo. E aquela energia vai impregnando o ambiente de forma negativa. Então, este conhecimento, é por isso que o materialismo é terrível, né? Uma pessoa que é ateu, que não acredita em absolutamente nada, só na matéria, e desencarna, imagine a surpresa, né, de sair do seu corpo, e como é muito materialista, dificilmente vai ascender a uma dimensão espiritual, a não ser os casos de pessoas que se dizem materialistas, mas praticam o bem, são amorosas, gentis, etc. Aí realmente desperta numa condição diferente. Mas aqueles que são materialistas ferrenhos, que não acreditam em nada, saem do corpo e não entendem o que está acontecendo. Não consegue nem ter consciência do eu, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, para onde eu vou, o que eu quero. Fica num estado letárgico, quase que num sonho. É impressionante, as dificuldades são encontradas nesse tipo de situação. E não é pouco comum. É algo que acontece bastante, porque, infelizmente, temos muito materialismo ainda pela Terra. Então, esses conhecimentos são fundamentais nesses momentos de dificuldade e de transição. Dúvidas? Perguntas? Curiosidades? Aqui a gente começa um novo capítulo, que é a pluralidade das existências. Tem todos esses tópicos aí para a gente falar. Encarnação, justiça da encarnação, encarnação em diferentes mundos, transmigração progressiva, destinação das crianças após a morte, sexo nos espíritos, parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais, ideias inatas. É o capítulo 4. Vamos entrar, então, nessa seara aqui. Falando de reencarnação, uma pergunta antes da gente começar. Vocês têm dúvida de que a gente reencarna? Alguém ainda... Não, pode ser, talvez, quem sabe. Me parece lógico, mas eu ainda não tenho convicção. Alguém tem dúvidas ainda? Não? Não. Ótimo, Não. ótimo. Porque, como diria Jung, nós não somos um bebê
né? Nenhum bebê nasce como se fosse um papel em branco. Ele já vem com capítulos escritos, né? E é por isso que os pais têm tanta dificuldade com os filhos, porque ele não sai do zero. Ele já vem com uma história pregressa, né? E aí vão se explicando muitas coisas, né? Você pega dois irmãos gêmeos univitelinos que são absolutamente idênticos, que têm o mesmo DNA e são diferentes. Aonde está a diferença? A diferença está no espírito. A diferença está em que você tem uma história pregressa. A diferença está em que você teve experiências diferentes no passado e isso trouxe as diferenças, né? A igualdade está apenas na matéria, no físico, mas na essência são diferentes. Simplesmente isso. Então explica completamente. Ah, mas os gêmeos têm sempre questão de sintonia, eles se entendem muito bem. É verdade, né? Tem muitos casos de que os gêmeos e aí a gente pensa, né? Se nós vamos reencarnar, eu tenho planejamento reencarnatório, vou reencarnar e eu vou ter um irmão gêmeo, eu faço o planejamento com ele, eu me adapto na espiritualidade com ele, eu vou sofrer o processo de reencarnação, que é um processo extremamente complexo, que a gente vai ver mais para frente, que é desde a redução perispiritual para poder o espírito reencarnar, entrar no útero materno e começar o processo da divisão celular, um processo extremamente complexo, e você dividir isso com outro espírito, o mesmo ambiente, imagine o espaço do útero materno dividido por dois espíritos. Com um já é difícil imaginar, imaginem dois. Imagine os casos que tem trigêmeos, quadrigêmeos, né? A coisa vai só aumentando de complexidade. Então, pelo fato de você estar desde antes de renascer, já envolvido com aquele espírito, e muitas vezes são companheiros de outras vidas, renascem no mesmo ambiente, na mesma barriga, recebem a mesma energia, o mesmo carinho, aquilo gera uma sintonia, uma empatia muito grande. Então, realmente, os gêmeos, muitos deles, né, têm essa questão de atuarem por pensamento, sentirem a mesma coisa, os dois simultaneamente, muito comum acontecer. Mas é por isso, porque esse processo já vem de longe, né? E da mesma forma, podemos entender também que os processos de irmãos chifópagos, né, que são aqueles que nascem colados por uma parte do corpo, às vezes a cabeça, às vezes o abdômen, é um processo complexo de espíritos que, de alguma forma, não conseguiram se adequar àquela energia, àquela encarnação, ou mesmo à situação de estarem juntos, e acabam dificultando o processo de formação e gerando esses distúrbios. Às vezes podem ser inimigos do passado, que precisavam estar tão ligados, unidos e desenvolvendo o amor, que renascem juntos, até nesse espírito. Então, aí a gente vai começar a enxergar, né, certas questões sobre outros ângulos, que a espiritualidade nos abre um campo muito grande para essa compreensão. Mas vamos lá. Então, já que todo mundo acredita em reencarnação, hoje, quando me perguntam assim, você acredita em reencarnação? Eu falo, a minha resposta é não, eu não acredito. Eu tenho absoluta convicção. A fase de acreditar já passou. Hoje é convicção plena. Não há qualquer dúvida com relação a isso. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então, a gente vai imaginar, bom, reencarnando, eu venho uma vida, aprendo algumas coisas, volto, mas o aprendizado ainda é muito grande, muito extenso, então eu tenho que retornar, aprendo novas coisas, volto e vou acumulando esses conhecimentos, experiências e me transformando como espírito. Então, a reencarnação tem esse grande mérito, que é justamente permitir a nossa evolução. E, contrariamente a alguns que argumentam, né, que a reencarnação não seria uma lei de Deus, porque seria
seria uma maldade divina, né? Você separar filhos de pais, irmãos, né? Pessoas que se amam e que, de repente, vão reencarnar em outros países, em outras eras, outras situações. E eles usam isso como um argumento para descaracterizar a reencarnação. E, na verdade, é exatamente o contrário, né? A reencarnação ela estreita os laços, né? De pessoas que se amam e que querem conviver juntas e que querem progredir, crescer juntas, podem reencarnar juntas quantas vezes quiserem. Se os propósitos são bons, são de aprendizado, são de crescimento, são de fazer o bem, podem renascer muitas vezes juntos e vão adquirindo uma sintonia tal que cada vez estarão mais estreitos, mais juntos ainda, e não separados. Ah, mas pode ocorrer de você separar? Pode ocorrer. E às vezes você tem uma distância, um tempo, um período de tempo em que você se afasta de alguém que se ama. Mas na hora em que se reencontra, tudo como era antes. Então, esse é o grande X da questão, né? Que a reencarnação ela estreita os laços, ela permanece ligando as pessoas pelo amor e ainda dá a possibilidade de você continuar crescendo, evoluindo com aqueles seres amados. Então, os espíritos responderam, né? Sofrendo uma prova de uma nova existência. É lógico que quando Kardec fez a pergunta, o planeta Terra era e ainda é um planeta de provas e expiações, né? Nós estamos agora migrando devagarzinho para o planeta de regeneração. Então, todos nós que estamos aqui passamos por provas e passamos por expiações. Expiações aqui, no caso, é com X, né? Quer dizer, o ato de você sofrer uma decorrência em relação a alguma coisa que você fez no passado. Então, era natural que você venha sofrer uma prova em uma nova existência, porque nós estávamos em 1857, quando o Livro dos Espíritos foi editado pela primeira vez, nós estávamos, com certeza, num planeta de provas e expiações. Aí, como espíritos, nós sabemos que nós devemos progredir no sentido moral, de valores, e no sentido intelectual. É como se fosse um pássaro de duas asas. O pássaro precisa das duas asas para voar, senão ele não voa. Uma asa só ele não voa. Ele precisa das duas. E assim nós, para evoluirmos, da mesma forma, precisamos da asa da inteligência, do conhecimento e da asa do amor, do valor, do sentimento, da emoção, da bondade. Essas duas têm que caminhar juntas. Então, o que nós pudermos fazer para desenvolver essas asas, nós só teremos cada vez mais estrutura e força para alçar voos cada vez mais altos. Essa é a grande finalidade da encarnação. E aí vem sempre aquela questão, né? Poxa, mas eu reencarno e eu não me lembro de nada. Né? Você se lembra de vidas passadas? Alguém se lembra? Pode incluir um déjà vu? Um déjà vu é outra coisa, né? Tudo bem, não deixa de ser uma recordação. Mas eu falo recordar mesmo. Olha, eu fui tal pessoa, vivi em tal lugar. O déjà vu é o flash, né? Eu passei por... esse lugar aqui me parece conhecido. Talvez eu já tenha vivido aqui. Você tem um flash, uma fotografia de alguma coisa. Mas lembrança que você tenha de outra vida é raro. Acontece, mas é raro. E graças a Deus que não acontece, né? Imagine nós lembrarmos que os nossos pais foram nossos inimigos na vida passada. Que o meu filho, né, eu maltratei ou prejudiquei de qualquer forma numa vida passada. E hoje ele é meu filho. Eu lembro nitidamente disso. Como isso perturbaria as nossas ações nos dias atuais. Seria muito prejudicial. Então, o esquecimento é uma bênção. E o esquecimento também é maravilhoso porque é incrível como Deus fez as coisas maravilhosas, né? Você pega um bebê, aquela coisinha fofa, bonitinha, todo mundo quer mexer, todo mundo quer pegar no colo, quer brincar.
E é aí que você ganha o amor, é aí que você cresce no sentimento de bondade e de amor por aquele ser tão desguarnecido, tão inseguro, e que você é quem vai proporcionar isso para ele. E mesmo que ele seja seu inimigo do passado, isso suplanta, está acima daquela condição. Há muitos casos em que pai e mãe aparentemente têm uma certa rejeição pelo filho. E, às vezes, por esse sentimento, não é uma lembrança, mas é uma sensação do passado que está remoendo lá por dentro. E aí, expressa esse sentimento de você, às vezes, gostar mais de um filho em relação ao outro. Podem ter relações com o passado. Mas o fato da gente renascer como se fosse um papel em branco, como dizia o Jung, de ter a oportunidade de renascer, né, como um ser pequenino, da mesma forma quando a gente olha um cachorro na rua, um gatinho pequeno, filhote, você se encanta. Você nem conhece, não tem a menor ideia, às vezes ele está sujo, às vezes está ferido, e você vai lá e trata porque já se apaixonou de ver ali pequenininho, está precisando de ajuda. E você vai e socorre. Então, a gente renasce pequeno também por causa disso, né? Porque esse encanto é gerado a partir desse momento. Porque é outra questão que poderia acontecer, né? Vocês já assistiram o filme Jornada nas Estrelas, Star Trek? É conhecido, né? Que tinha lá o Spock nas gerações mais antigas, a geração mais nova já tinha outro ritmo. Mas lá existia isso, veja, quando veio a primeira edição do Star Trek, foi na década de 60. E eles tinham lá o teletransporte. Né? O teletransporte, você ia para uma máquina, era um tubo, né? E você, de repente, se desmaterializava da nave, e imediatamente você era materializado lá no planeta em que eles queriam aportar. Né? Era um teletransporte. Isso na década de 60 já existia. E aí a gente pode imaginar assim, pô, mas Deus não podia ter feito isso? Não seria mais fácil, ao invés de reencarnar, pegava a gente que estava na outra dimensão, teletransportava para essa, não era mais fácil? E com máquina, não precisava de sofrimento de mãe, gestação, 9 meses, né? Nossa, um trabalhão. Eu falei, Deus não podia ter feito isso, Deus é a suprema inteligência do universo. Se o homem, com a sua pouca capacidade, já teve condição de inventar na década de 60, inventar não, né? De colocar, né, num filme uma coisa como essa de teletransporte, Deus não conseguiria fazer isso? Com certeza ele conseguiria fazer. Mas aí ia tirar todo este mérito e esta possibilidade do desenvolvimento desse amor dos pais pelos filhos e de reescrever o software da criança, né? Porque se você imaginar um computador, hoje nós estamos aí no Windows 10, né? Mas a primeira versão do Windows veio em 1995 e era uma carroça, não dá nem para comparar com o que é hoje. E ela veio sofrendo várias alterações, melhorias ao longo do tempo. Nós também somos assim. As nossas primeiras encarnações, o nosso software ali era uma carroça, era muito duro, muito ruim, poucos recursos. E ao longo do tempo, nós vamos ganhando updates, né? Nós vamos ganhando aprimoramentos, novas features, novas facilidades. Mas quem dá essas facilidades? São os pais, é a família. São os tios, primos, amigos. Então, o fato da gente renascer, entre aspas, né, com o cérebro zerado, dá a possibilidade dos pais de colocar ali um software novo que vai registrar novas coisas e, se Deus quiser e os pais assim permitirem, vão ser coisas muito boas, que vão ajudar aquele espírito a crescer. Essa é a finalidade dos pais. É oferecer aos seus filhos um novo software. Se não for um software completo, que sejam alguns updates, algumas coisas novas que vão ajudar aquele espírito, não só naquela encarnação, como em outras também. Então, essa é a função
dos pais, é função da educação, é função do educador, né? É fazer essas atualizações do software, trazendo, né, para o mundo computacional. E, naturalmente, é impossível nós alcançarmos, voltando à questão da encarnação, é impossível nós alcançarmos um estado de sabedoria, de inteligência, em uma única vida. Vocês concordam? Mesmo que seja uma vida longa, de 90 anos, 100 anos, você não consegue toda a sabedoria, toda a inteligência, tanto do ponto de vista de valores, de moral, quanto do ponto de vista de conhecimento, em uma única vida. É impossível. Não há como, né? Então, a gente precisa de muitas vidas para isso. Faz todo sentido. Aí, se nós já reencarnamos 200 vezes e chegamos no estágio que estamos agora, temos, sei lá, mais 500 mil encarnações aí pela frente para poder ir ascendendo cada vez mais. E sabe lá aonde a gente pode chegar, né? Então, ó, seguindo. A pergunta 68. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E agora? Temos limite para reencarnar? O que vocês acham? Ou a gente vai reencarnar para o resto da vida? Não, acho que a gente tem limite. Até atingir a perfeição. Perfeito. Sim, estamos fadados à perfeição. E nós teremos todas as chances possíveis para que isso aconteça. Então, se você pensar assim, existe um limite? O limite é esse. Se você atingiu a perfeição, em tese, você não precisa mais reencarnar. Ok. Então, se você pensar assim, tem um limite. Mas, por outro lado, se você imaginar de que eu preciso de muitas encarnações para poder atingir esta perfeição, você pode dizer que isto é ilimitado. Você vai ter tantas quantas forem necessárias. Deus não vai te regular isso. Ele vai te dar aquilo que você precisa. E aí é aquilo que a gente falou, né? Nós estamos no planeta Terra. O planeta Terra vai evoluir a tal ponto que vai chegar uma hora que não vai ter mais vida material aqui, só vida espiritual. Os espíritos que não acompanharem isso, porque ainda estão atrasados, vão para outro planeta onde terá condições de dar sequência à evolução dele. E vai ficar aqui aqueles que vão ter condições de seguir na evolução daquele planeta, na evolução do nosso planeta. E assim em tudo no universo. Estou numa sala, todo mundo está evoluindo e passando, mas tem 1, 2 ou 3 que são repetentes. Não tem problema. Ele vai para uma outra sala e vai continuar os estudos. Até quando? Até ele aprender e passar de ano. Serão dadas todas as oportunidades. E aí que está a magnanimidade de Deus, o seu amor por todos nós. Não haverá qualquer tipo de diferenciação ou de prejuízo da nossa parte, eventualmente por termos escolhido caminhos errados. Ele vai continuar nos amando e nos dando as condições de recuperarmos o tempo perdido. Mas será que o universo vai chegar a algum momento que vai explodir, implodir, sumir? Se isso acontecer, vai aparecer outro. E vai continuar no outro. Então, a jornada é infinita. Ela não acaba. Então, nós estamos fadados a essa perfeição, sim. Talvez seja o único fatalismo da lei divina, é que nós seremos perfeitos um dia. E a reencarnação é uma condição essencial, senão não há como, né, a gente atingir isso. Então, os espíritos responderam, a cada nova existência, o espírito dá um passo diante da senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. É o que você falou, atingir a perfeição, não precisa mais reencarnar. E aí é curioso, né? Porque acho que eu já comentei isso também. Porque os espíritos de luz, aqueles que já atingiram patamares elevadíssimos,
não querem ficar lá. Eles poderiam ficar numa dimensão muito mais avançada, mas eles voltam e fazem questão de estar junto aos irmãos que ainda não aprenderam para poder socorrê-los e ajudá-los o quanto necessário. E aí está o desenvolvimento do amor maior. É quando você é capaz, não é capaz de avançar sabendo que para trás ficaram irmãos em situação pior. Então você volta e vem ajudá-los, o quanto você puder, até trazê-los até onde você está. Aí depois é outra história. Né? Foi o caso do Dr. Bezerra, fez conosco. Ele já poderia estar muito mais avançado e não quis estar conosco até hoje. Isso mostra, né, o desenvolvimento do amor em essência, né, que você ama e indistintamente, né, você não olha para quem. Então, não há um limite definido, né, quanto ao número de encarnações. E também nós não assinamos nenhum contrato, né, com cláusulas que apontavam lá se a nossa evolução não atingisse um determinado grau em X encarnações, e nós estaremos fadados a algum tipo de sanção ou de punição, nada disso, é o que a gente está falando, Deus é amor. Então, nós temos espaço e tempo necessário para o que nós precisarmos. E pelos nossos pensamentos e atos, nós podemos antecipar nosso caminho de luz, que é, de fato, a única fatalidade imposta pelo Pai, que é o caminho da perfeição, que o Paulo mencionou para nós. Muito bem. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? É invariável, ou seja, todo mundo tem que passar por, sei lá, 500 encarnações para evoluir. É assim? Não, né? Não é invariável. Isso é variável, porque justamente depende da nossa evolução. Para alguns que já alcançaram uma dimensão melhor, precisaram de menos encarnações do que nós. E outros que estão mais lá atrás e vão precisar de mais encarnações do que nós. Então, depende. Né? Depende da evolução de cada um. Então, os espíritos responderam, é invariável? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. É quase porque é muito difícil, né, de você estabelecer. A Terra ela é uma escola, né? E, naturalmente, numa escola, se você estudar e se dedicar, você pode se antecipar aos alunos. E se você não estudar, não fizer lição, não fizer exercício, você fica para trás. É a mesma coisa. É a escola Terra, a escola da vida, né? E aqui a gente ressalta também, né? Nós conhecemos um orador espírita chamado Lauro Mendonça, lá do Rio de Janeiro, e ele tinha um acrônimo, né? Que ele usava bastante, que chamava FISC, né? FISC, que a gente acha que é o curso de inglês, não, significa Fujam incessantemente do Sr. Kardec. É aquele pessoal não, deixa para lá, não, quando eu me aposentar eu olho para isso, não, eu não vou me preocupar com isso agora, eu não vou fazer o bem agora, deixa para lá, agora eu preciso ganhar dinheiro, agora eu preciso aproveitar a vida, isso é coisa para aposentado. E aí quando se aposenta, desencarna. Nem tudo que pretendia fazer depois, não vai fazer mais. Porque a gente não tem esse controle da vida. Não, quando chegar lá, daqui a 15 anos eu vou fazer. Será que você vai estar aqui daqui a 15 anos? É claro que nós precisamos ter um projeto de vida, mas nós não podemos viver essencialmente das coisas materiais e colocando barreiras, né, do tipo, até 30 anos eu tenho que ter R$1 milhão na minha conta, até os 40 eu tenho que ter um carro, uma casa, tenho que estar casado, até os 45 eu já tenho que estar com 2 filhos, e por aí vai, você vai estabelecendo metas. A vida não é assim. É lógico que você pode ter os desejos. Agora, exatamente de você chegar na data tal, no ano tal, não funciona bem assim, porque há muitas variáveis no universo.
Nós não controlamos isso. Então, se temos desejos e sonhos, vamos atrás, mas sem a bitolação de que, se eu não tiver um carro com 30 anos, eu sou um fracassado. Não, não é nada. Não é. Simplesmente, talvez não fosse o momento, ou não é aquilo não tem a importância que você está dando. Então, calma, né? Calma. Então, é importante ter esses dois lados, né? Eu já ouvi muita gente falando assim, né? Essa encarnação já foi mesmo. Essa eu já perdi, não aproveitei nada. Então, vou continuar vivendo aqui, aproveitando a matéria e acabou. Lê do engano, porque não é assim também que a coisa funciona. Como que essa encarnação já foi? Às vezes a pessoa tem 50 anos, 60 anos, não tem mais nada para fazer. Como não tem? Como? O Kardec começou a obra dele, o primeiro livro, né, que foi o Livro dos Espíritos, foi em 1857, ele tinha 53 anos. E deixou um dos maiores legados para a humanidade do futuro. E do presente, né? Já do presente, mas vai ser ainda do futuro. Que é essa obra. Ele começou com 53 anos. E muita gente tem 45, 50 e acha que a vida já tá nos finalmente. Em termos de objetivos, nem começou ainda. Então, imaginem só que o Dimas, o bom ladrão que estava ao lado de Jesus, na cruz, vocês sabem que Jesus foi crucificado, aos lados direito e esquerdo dele tinham ladrões, bandidos. E um deles era Dimas, do seu lado direito. E Dimas, olhando o que estava acontecendo com Jesus, no centro daquela cruz, com aquele sofrimento, ele entendeu a trajetória de Jesus. Em um segundo de lucidez. Ele era, de fato, um bandido, ele tinha aprontado na vida dele e estava ali, foi crucificado. E ele entendeu na trajetória de Jesus que aquele era o caminho. E ele não teve chance de conhecer. Então, naquele instante ali na cruz, ele olha para Jesus e fala assim: Mestre, me levas contigo no reino dos céus. É óbvio que aquele homem, um criminoso, não tinha peso específico nem evolução para acompanhar Jesus. Mas Jesus, olhando para ele, disse: em verdade te digo que em breve estarás comigo no reino dos céus. Então, o que Jesus quis dizer? Esse em breve é porque nós temos a eternidade. O que é breve? 500 anos é breve? É breve. Para quem tem eternidade, não é nada. 1000 anos, 5000 anos, é breve, não é nada. Para quem tem eternidade. Então, esse breve aí, quer dizer, você vai olhando na direção correta, se a direção está correta, você chegar ao final do caminho é só uma sequência de passos. Mas você tem que olhar para a direção correta. Se você não olhar para a direção correta, você vai continuar andando a esmo. E o que Dimas fez foi olhar para a direção correta, que era ele, Jesus. No instante que ele olhou para Jesus e vislumbrou o caminho, a direção correta, por isso que Jesus disse para ele: em breve estarás comigo no reino dos céus. Porque ele olhou na direção certa e ali era uma sequência de passos. Ou seja, ele ia desencarnar, ia passar pelas dificuldades que ele mesmo tinha trazido para ele, ia renascer, mas já ia renascer com uma outra perspectiva, uma outra visão e um outro caminho. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que Dimas estava morrendo e ele, em um segundo de lucidez, ele pôde mudar a vida dele. Porque ele já não foi o mesmo quando desencarnou e já não foi o mesmo quando reencarnou. Porque olhou para Jesus e entendeu a trajetória. Foi apenas um segundo de lucidez. Então, vejam como o tempo é nosso amigo em uma encarnação. Basta nós compreendermos o que nós estamos fazendo aqui, o caminho que nós temos que seguir,
E a hora que a gente identificar isso, valeu a encarnação. Valeu. Já valeu todo o resto. E às vezes basta 1 segundo de lucidez, um momento de lucidez para a gente ter essa compreensão, né, do que de fato nós estamos fazendo aqui. Ok? 19h57. Vamos parar por aqui. Dúvidas, pessoal? Sem dúvidas, sem perguntas? Então tá bom. Vamos continuar na semana que vem. Então vamos fazer o nosso encerramento. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma música aqui. Então vamos aproveitar esses momentos finais, agradecendo esta oportunidade de estarmos juntos, agradecendo esse convívio fraterno, esta reunião entre amigos, para que possamos receber esse auxílio do mais alto, a inspiração vinda de Deus e de todos os bons espíritos que trafegam pelo seu caminho e que já chegaram a entendimentos e compreensões sobre a vida que ainda talvez não conheçamos. E é por isso que esses companheiros estão ao nosso lado e se aproximam de nós nesses instantes de estudo, de leitura e de bem-estar, para que aproveitemos esses momentos juntos. A nossa vida material nos envolve, muitas vezes nos engole a tal ponto que não temos oportunidades de orar, de refletir, de pensar. E são em momentos como esse que temos esta proposição de compreendermos essa jornada divina, de compreendermos que através desses amigos temos muito a aprender e temos também muito a receber em termos de intuição, inspiração e energias vitais que nos curam muitas vezes de nossos dilemas, de nossas doenças. Então, nesse instante, nós mentalizamos os irmãos que trabalham com a corrente médica. Mentalizamos o Dr. Bezerra de Menezes, que é esse espírito amigo, nobre, que deixou a sua própria vida, sua própria ascensão espiritual para estar conosco, para colaborar com as atividades. E ele conosco está, se não diretamente, através dos seus mensageiros. Então, ele destaca nesse instante um irmão que está com um jaleco branco e que se posiciona à nossa frente, que toca suavemente o nosso ombro esquerdo e que vai distender a sua mão direita sobre o nosso coronário no alto da cabeça, onde derrama uma chuva de pétalas de luz que sentimos através de um calafrio, através de uma energia gostosa que passa a iluminar a nossa glândula pineal no centro do cérebro, a glândula pineal que tem comunicação com os outros centros de força, e que dessa forma faz a energia fluir
do nosso cérebro até os outros 7 centros de força, distribuindo energia, desobstruindo nós energéticos, fazendo com que os centros de força trabalhem e girem nas suas cores características, na velocidade necessária, para que as células do nosso corpo estejam em harmonia, trabalhando e produzindo todas as substâncias que precisamos. Esse irmão suavemente recolhe a sua destra sobre o nosso coronário, olha eternamente para cada um de nós e se despede, porque continua a sua jornada de atendimento e trabalho entre muitos encarnados. Da nossa parte, agradecemos este companheiro pela ajuda que recebemos, pela presença amiga, e pedimos também que os companheiros que trabalham na limpeza dos lares, na proteção, possam, nesse instante, visitar o lar de cada um de nós. Que eles adentrem com as suas tochas de luz pela porta da frente e possam iluminar o nosso lar, todas as dependências, envolvendo as paredes, o teto, o piso, tecendo cortinas magnéticas de proteção, de forma que a boa energia fique por dentro e a energia lá fora fique lá fora. Que esses irmãos prossigam nessa jornada de limpeza, de proteção e amparo, para que o nosso lar esteja em paz. E assim, hoje, ao repousarmos, estejamos tranquilos, revendo os amigos espirituais, revendo os nossos planos e nos preparando para a nossa jornada que continua amanhã e no próximo fim de semana. Então, nós agradecemos esta oportunidade e pedimos a Jesus e a todos esses companheiros que continue abençoando o nosso lar e que nos deixem a sua paz, a sua energia, o seu amor, a sua alegria depositadas em nossos corações. Graças a Deus. Muito bem. Todo mundo bem? Sim. Legal. Muito bem. Maravilha. Então, semana que vem estaremos de volta. Tenham todos um bom fim de semana. Continuem se cuidando. E nos vemos por aí. Obrigada, Marcelo. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Valeu. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.